repercussões sobre o caso da Binance. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Ontem eu trouxe essa informação a Forbes acusando a Binance de falcatruas, manipulação de dados e usar dinheirinhos dos clientes e emprestar por aí. Agora o CoinDesk fez uma matéria gigantesca, não tem como falar essa matéria é gigante, é muita coisa realmente, mas vamos entender o que está acontecendo. A Binance não pode manter sua história correta sobre o lugar incorreto dos dólares USDC, quase 2 bilhões de dólares. Então, essa é a acusação. Vamos entender? A Forbes informou que em um único dia, 17 de agosto de 2022, 1,7 bilhões de dólares em garantias foram retirados das carteiras da Binance, destinadas a apoiar moedas estáveis, particularmente o BUSDC, uma versão finalizada de USDC do Circle. Então, o que acontece? Quando você está utilizando dentro da rede Binance Smart Chain algum ativo, muitos deles passam por pontes. Então, o token principal fica em posse da Binance e eles emitem um cheque para você utilizar dentro dessa rede. Nessa acusação da Forbes, eles conseguiram visualizar que no dia 17 de agosto, bilhões saíram dessas garantias. O problema é que, apesar de ter saído esse dinheiro das garantias, não foi acompanhado por uma redução correspondente no fornecimento circulante da própria moeda. Então eles falaram, vamos tirar o dinheirinho aqui. Tiraram o dinheirinho e não limparam na carteira. Aqui, ó. Então havia na linha amarela a quantidade de USDC mintado, como B-Token, e o dinheiro que lastreava é a linha azul. E do nada, simplesmente desapareceu esse dinheiro. E ficou por 4 meses sem esses dinheirinhos entrarem no PEG. E, se houve essa queda, era para a linha amarela também cair, porque não havia mais dinheiro para ser retirado. E a acusação indica, se todo mundo fosse sacar ao mesmo tempo, não teria lastro. Então eles estão utilizando reserva fracionária. E o que eles fizeram com esse dinheiro nesse meio tempo? Essa é a questão. E a questão que não foi explicada ainda pela Binance. As várias tentativas da Binance de oferecer uma explicação inocente das descobertas da Forbes não forneceram uma justificativa unificada e consistente, muito menos convincente, para o que poderia, no pior dos casos, indicar o uso indevido dos fundos dos clientes. A Binance admitiu a Bloomberg que não conseguiu manter o suporte de 1 para 1 em seus ativos embrulhados de maneira segregada e transparente. Então já haviam descoberto esse tipo de problema, vem de muito tempo atrás. Olha só, esses dinheirinhos que estão aqui, e não é apenas um dinheirinho, não apenas o BUSDC. A Binance tem 90 ativos embrulhados dessa maneira, 90 tokens que eles seguram o original e emitem cheques para que você negocie dentro da blockchain deles. Acontece que, em algum momento da história desses anos de Binance, eles estavam misturando os fundos, carteira de clientes com esses fundos de garantias. E eles disseram, realmente, teve um período aí que a gente errou. Bom, ficou nessa. Então, já existe uma brecha para que haja uma desconfiança em relação a essa transparência. E o CEO da Binance simplesmente respondeu que o ataque que estão fazendo é apenas um FUD. E não respondeu diretamente às acusações da Forbes. Foi o que eu mostrei ontem. Eu mostrei a thread do CZ da Binance, falando, não, é um FUD e tudo mais. E falei, vamos esperar os próximos capítulos para ver quem realmente tem razão. Então, uma das conclusões da interpretação sobre esse dinheiro ter sido retirado do PEG da stablecoin pode ser que eles foram emprestados em contrapartes ou colocados em risco. E o dinheiro que era para ficar paradinho lá, eles utilizaram para emprestar, rehipotecar ou utilizaram para alguma forma de investimento. E com base nessa possibilidade, a Forbes comparou suas descobertas às más práticas que levaram ao colapso da FTX, pois a FTX fazia a mesma coisa, você depositava o dinheirinho lá, e esse dinheirinho simplesmente desaparecia porque eles emprestavam para terceiros. A Chain Argus emitiu um relatório em 2 de janeiro já chamando atenção para essa atividade em comum. Alguém recebeu um empréstimo de algo como 1 bilhão por cerca de 100 dias, afirmou a Chain Argus. Não está claro exatamente o que aconteceu, mas isso é muito grande, muito obviamente manual e muito recente. Então aqui, alguém recebeu esse dinheiro. E a Chain Argus está dizendo, alguém pediu um empréstimo à Binance e a Binance pegou as reservas que estavam lastreando o USDC e emprestou, pois 4 meses depois o dinheiro voltou e colateralizou tudo certinho. Então por algum período de tempo a Binance estava utilizando de maneira indevida o fundo dos clientes. Segundo a informação, não venho me processar, só estou falando aqui. Outra teoria sugerida pela Forbes é que em vez de rehipotecar esse ativo, fazendo empréstimos, a Binance pegou esses USDC e trocou por dólares BUSD. Porque se ele deixa um USDC, quem ganha os juros é a própria Circle, porque é dona, é emissora dessa moeda. Agora, eles devolvendo o USDC e cunhando novos BUSDs,
Eles pegam e depositam esses dólares Buzzed em títulos dos Estados Unidos e ganham juros por isso. Então, pode ser uma das causas também. A defesa da Binance negou que houve uma hipotecação, que não emprestaram para ninguém. Eram eles que não fizeram esses empréstimos, mas não ofereceu explicações suficientes sobre o que realmente aconteceu. E isso mina a transparência da Binance, obviamente. Vamos esperar e ver o que acontece. A Binance emitiu um relatório na data de hoje, extremamente complexo, complicado, não consegui entender e praticamente falavam: você não vai conseguir entender, por isso que a gente nem conta aqui, basicamente, o que está acontecendo. E as versões entre os diretores da Binance tentando explicar o que aconteceu estão se conflitando. A explicação da Binance, eles atacam as investigações e não colocam uma resposta conclusiva em relação ao que aconteceu. Então precisamos esperar passar os tempos novamente. Mais uma pancada do CoinDesk, né? Então, um pé atrás do mercado aí. Eu não vou colocar minha mão no fogo por ninguém e também não quero receber nenhum processo. Mas o que está acontecendo aqui? Não havia colateralização naquela moeda. O que será que aconteceu? Será que é um erro de cálculo, como eles tentam explicar em sua justificativa, que, olha só, estava tudo certo aqui, sempre tivemos 1 para 1 com o dólar certinho, tudo é lastreado, mas quando vocês estão olhando aí, vocês não conseguem entender o que realmente acontece. E se você não consegue entender o que acontece olhando dados on-chain que eles mostram, significa que estão utilizando outro tipo de contabilidade. E que tipo de contabilidade é essa que não está on-chain? Se não está on-chain, é um grande problema, né? Fica complicado. Você precisa confiar na palavra da Binance. E nesse mercado, not your keys, not your coins. Se não são suas chaves, não são as suas moedinhas. Então não confie em ninguém.